Meu nome é Camila, tenho 63 anos e trabalho, ou trabalhava, vocês vão entender, como auxiliar de serviços gerais no Instituto San Bartolomé, um desses colégios de elite onde os filhos dos ricos estudam. Na época que tudo aconteceu, era março de 2024. Ainda estava me adaptando ao trabalho novo. Tinha começado lá fazia apenas 2 meses, depois de ficar desempregada por quase 1 ano, quando a empresa de limpeza onde eu trabalhava fechou as portas. Vocês sabem como é difícil arrumar emprego nessa idade, né? As pessoas te olham e já pensam que você não tem mais energia, que não consegue aprender coisas novas. Mas eu precisava trabalhar, minha aposentadoria mal dava para pagar o aluguel do meu apartamentinho na periferia. O Instituto San Bartolomé fica num bairro nobre da cidade. Um desses lugares onde você sente que não pertence só de olhar a arquitetura. O prédio principal parecia uma igreja antiga, com esses arcos enormes e janelas de vidro colorido que faziam a luz entrar de um jeito quase mágico pela manhã. Eu chegava lá às 5:30 da manhã, 1 hora antes dos primeiros alunos, e sentia aquele silêncio pesado que só existe em lugares grandiosos e vazios. Meu uniforme era azul marinho simples, nada chamativo, e eu gostava assim, preferia passar despercebida. A verdade é que sempre fui meio invisível na vida. Tive que parar de estudar aos 14 anos para trabalhar e ajudar em casa, quando meu pai ficou doente. Naquela época, menina pobre não tinha muita escolha mesmo. Mas eu sempre fui curiosa, sabe? Desde pequena, eu adorava livros e mesmo trabalhando nunca parei de ler. Qualquer coisa que caía na minha mão. Jornais velhos, revistas que os patrões jogavam fora, livros que encontrava na rua. Com o tempo comecei a frequentar sebos, bibliotecas públicas nos fins de semana. Foi assim que aprendi idiomas sozinha. Primeiro foi o espanhol, porque tinha muitos livros baratos de autores argentinos e mexicanos nos sebos. Depois veio o francês, quando achei uma coleção completa do Balzac numa promoção. O inglês eu peguei assistindo filmes legendados na TV Madrugada e lendo os manuais dos eletrodomésticos que vinham em várias línguas. Parece loucura, mas funciona. Você vai juntando as peças como um quebra-cabeças. O latim e o grego vieram depois, quando descobri que a biblioteca central da cidade tinha uma seção de clássicos que ninguém mexia. Os livros estavam todos empoeirados, alguns até com aquelas páginas amareladas que fazem aquele barulho gostoso quando você vira. Eu ia lá nos domingos, ficava horas tentando decifrar textos antigos, usando dicionários velhos que mais pareciam tijolos de tanto peso que tinham. Era meu passatempo, meu escape da realidade. Nunca contei isso para ninguém, porque quem ia acreditar? Uma mulher de 63 anos que limpava chão para viver falando 9 idiomas? As pessoas iam rir da minha cara ou pensar que eu estava mentindo. Então eu guardava tudo isso só para mim, como um tesouro secreto que ninguém podia me tirar. Era minha forma de me sentir inteligente num mundo que sempre me disse que eu não era nada. No colégio, eu limpava principalmente os corredores e salas de aula do ensino médio. Adorava aquele trabalho matinal, quando ainda não tinha aluno por perto. Podia ouvir o eco dos meus passos no corredor, sentir o cheiro de cera de madeira misturado com aquele ar gelado do começo do dia. Às vezes, quando estava limpando o quadro, dava uma olhada no que os professores tinham escrito e me divertia, corrigindo mentalmente os erros de gramática ou as traduções mal feitas do latim. Tinha um professor que me chamava a atenção desde o primeiro dia, professor Emiliano. Era um homem alto, magro, sempre de terno escuro, e uma expressão de quem estava cheirando algo podre. Usava uma bengala dourada que ele batia no chão para chamar a atenção, e tinha uma medalha de ouro pendurada no peito que ele fazia questão de mostrar para todo mundo. Falava alto, gesticulava muito e tinha essa mania de humilhar alunos na frente da turma toda. Eu percebia isso porque sempre estava por perto, limpando, organizando, meio que invisível, mas presente. Via como ele escolhia sempre os mesmos alvos, os bolsistas, os mais tímidos, aqueles que claramente vinham de famílias com menos dinheiro. Era como se ele sentisse prazer em mostrar que eles não pertenciam àquele lugar. Me dava uma raiva surda, mas eu precisava do emprego.
Então engolia seco e continuava meu trabalho. Havia uma menina em particular que ele perseguia mais que as outras. Camila Fernandes. Sim, mesmo nome que o meu, que coincidência estranha. Era uma garota pequena, de uns 17 anos, sempre com os livros agarrados no peito, como se fossem um escudo. Roupas remendadas com cuidado, sapatos que já tinham visto dias melhores, mas ela sempre estava impecável, sabe? Dava para ver que ela se esforçava muito para não dar motivo para crítica. Professor Emiliano tinha uma obsessão doentia em chamar ela de analfabeta na frente da turma toda. Dizia que bolsista não tinha capacidade intelectual, que estava ali só por caridade, que nunca ia conseguir acompanhar o nível dos verdadeiros alunos. Eu via aquela menina encolhendo na carteira, tentando se fazer pequena, e meu coração se despedaçava. Me lembrava da minha adolescência, de quantas vezes ouvi que pobre não tinha direito de sonhar alto. O pior é que eu percebia que a garota era brilhante. Quando ele não estava olhando, ela anotava tudo, fazia perguntas inteligentes para os colegas e eu, às vezes, captava pedaços de conversas dela, falando sobre livros que nem os professores conheciam. Mas quando o professor Emiliano estava na sala, ela virava uma estátua de medo. Era revoltante de assistir, mas eu não tinha voz ali dentro. Era só a faxineira, o que eu ia fazer? Então chegou aquele dia. Era uma terça-feira, lembro perfeitamente porque era o dia que eu limpava a sala de línguas clássicas. O professor Emiliano estava dando uma aula sobre literatura latina e, como sempre, tinha escolhido a Camila como alvo. Ele estava recitando uns versos do Virgílio, todo pomposo, se achando o máximo. Mas estava pronunciando tudo errado, gente. Era doloroso de ouvir. Senhorita Fernandes, ele disse naquela voz de deboche que já me dava arrepios. Já que você está aqui de graça, que tal nos mostrar seus vastos conhecimentos? Traduza este verso para nós. E aí ele escreveu no quadro: Arma virum quicano, troiae primus ab oris. Eu quase engasguei quando vi a forma como ele escreveu. Estava tudo errado, a gramática, a pontuação, até as letras estavam mal formadas. A garota ficou vermelha, começou a gaguejar, e ele foi aumentando o tom de voz, fazendo aquele show de sempre. Viu, analfabeta? Como você pode estar numa escola séria se não consegue nem ler latim básico? Sua família deveria ter vergonha de aceitar caridade. Os outros alunos estavam em silêncio, alguns com cara de pena, outros claramente constrangidos, mas ninguém falava nada. Eu estava ali no canto, fingindo que organizava os livros, mas por dentro estava fervendo. Aquele homem estava destroçando uma criança por puro sadismo e ainda por cima estava fazendo isso baseado numa tradução que ele mesmo não sabia fazer direito. Foi quando algo dentro de mim se rompeu. Não sei explicar direito, mas foi como se todos esses anos de silêncio, de aceitar humilhação, de me fazer pequena, tivessem formado uma pressão que finalmente explodiu. Larguei o pano de chão e caminhei até o quadro. Senti todos os olhos da sala em mim, alunos, professor, todo mundo me olhando como se eu tivesse pirado. Professor Emiliano parou no meio da frase, com uma cara de espanto misturado com indignação. O que você pensa que está fazendo? Ele disse, batendo a bengala no chão. Volte para seu lugar. Mas eu não parei. Peguei o marcador da mão dele e, gente, ele ficou tão chocado que nem reagiu. E comecei a corrigir os erros no quadro. Primeiro arrumei a grafia, depois a pontuação e, por último, escrevi a tradução correta. Embaixo, canto as armas e o herói que primeiro das praias de Troia veio exilado ao destino para a Itália e as costas lavínias. Minha mão estava tremendo, mas a escrita saiu firme. O silêncio na sala era ensurdecedor. Você podia ouvir uma mosca voando. Professor Emiliano estava com a boca aberta, literalmente aberta, e a cara dele foi ficando cada vez mais vermelha. Os alunos estavam petrificados, como se estivessem assistindo algo impossível acontecer. E a Camila, coitadinha, estava com os olhos arregalados, sem entender nada. Como você se atreve? Professor Emiliano finalmente encontrou a voz, mas estava meio rouca, trêmula. Você é uma funcionária. Não tem autoridade para interferir na minha aula.
Ele apontou a bengala para mim de um jeito ameaçador, mas eu percebi que por baixo da raiva tinha medo. Medo de que os alunos vissem que ele não sabia tanto quanto fingia. Foi aí que abri a boca e disse algo que nem eu acreditei que saiu de mim. Professor, se o senhor vai humilhar uma aluna baseado no conhecimento dela de latim, pelo menos certifique-se de que o seu próprio está correto. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E continuei. Esse verso é da Eneida, livro 1º, linha 1ª. Virgílio está estabelecendo o tema épico da obra. As armas representam a guerra. O herói é Enéas. O senhor estava pronunciando virunque, como se fosse virunque, e a tradução que deu completamente ignorou o aspecto poético da estrutura. A cara do professor Emiliano, gente, eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de choque, humilhação e raiva que fazia as veias do pescoço dele saltarem. Mas o pior para ele era que alguns alunos estavam começando a sussurrar entre eles, claramente impressionados. A autoridade dele estava sendo questionada por uma faxineira, na frente de toda a turma. "Você não tem direito de falar assim comigo", ele gritou, batendo a bengala no chão com tanta força que o som ecoou pela sala toda. "Eu tenho 40 anos de carreira, medalhas, reconhecimento, você é ninguém." Mas eu percebi que quanto mais ele gritava, mais frágil parecia. Era como um castelo de cartas desmoronando. Então eu fiz algo que nem eu acreditei. Virei para o quadro e escrevi em grego: "Gnosi se afton", conhece-te a ti mesmo. E embaixo, em latim: "Docendo discimus", ensinando, aprendemos. E olhei diretamente para ele. "Professor, a verdadeira educação começa com humildade. Quando atacamos um aluno por não saber algo, estamos apenas revelando nossa própria insegurança." O que aconteceu depois foi surreal. A Camila se levantou da carteira dela, a menina que tinha passado meses encolhida de medo, e disse: "Obrigada, dona Camila." Aí, outros alunos começaram a bater palmas. Devagar, no começo, mas foi crescendo. O professor Emiliano estava tão pasmo que nem conseguia reagir direito. Foi quando percebi que tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Meu emprego estava por um fio, eu sabia disso. Mas pela primeira vez na vida, eu tinha usado minha voz. Para defender alguém, tinha deixado meu conhecimento sair da prisão do silêncio. E, gente, a sensação era incrível e aterrorizante ao mesmo tempo. Professor Emiliano tentou retomar o controle. "Isso é um absurdo, vou chamar a direção. Uma funcionária não pode desrespeitar um professor desta forma." Mas a turma toda estava olhando para ele de um jeito diferente agora. O rei estava nu, sabe? A magia da autoridade tinha se quebrado. Saí da sala tremendo das pernas, mas com o peito estufado de uma forma que não sentia há décadas. Fui para o meu armário pegar as coisas, porque tinha certeza de que ia ser demitida. Mas no caminho, encontrei a Camila me esperando no corredor. Ela estava chorando, mas eram lágrimas diferentes. Não de tristeza, de alívio. "Como a senhora sabe tudo isso?" ela perguntou. E eu contei para ela minha história toda. Como aprendi sozinha, como sempre escondi isso, como me sentia invisível. E ela me disse uma coisa que mudou tudo. A senhora me ensinou que conhecimento não tem classe social, que não importa de onde você vem, o que importa é o que você carrega na mente e no coração. Descobri depois que outros professores tinham ouvido falar do que aconteceu. Alguns ficaram indignados, mas outros, os mais jovens principalmente, ficaram curiosos. Uma professora de literatura, Dona Julieta, veio conversar comigo. Disse que sempre desconfiou que professor Emiliano exagerava na pose de erudito e que o que eu fiz foi corajoso. A direção me chamou no dia seguinte. Pensei que ia ser meu último dia ali, mas o reitor tinha uma expressão estranha, meio pensativa. Ele disse: "Dona Camila, recebemos alguns relatos sobre o incidente de ontem. Queremos ouvir sua versão." Contei tudo, sem omitir nada. Disse que respeitava a hierarquia da escola, mas que não podia ficar calada vendo uma aluna ser humilhada injustamente. O que me surpreendeu foi a reação dele. Disse que ia investigar melhor as práticas pedagógicas do professor Emiliano, que tinham recebido algumas reclamações de pais nos últimos meses.
e depois fez uma proposta que me deixou de queixo caído. Que tal trabalhar meio período como auxiliar na biblioteca? Precisamos de alguém que entenda de literatura clássica para organizar a seção de línguas antigas. Gente, eu não acreditei no que estava ouvindo. Ali estava eu, aos 63 anos, sendo oferecida uma oportunidade de trabalhar com livros, com conhecimento, com aquilo que sempre amei, mas nunca pude transformar em profissão. Claro que aceitei na... Ora! Os meses que se seguiram foram transformadores. Na biblioteca, descobri tesouros que estavam largados, mal catalogados. Encontrei primeiras edições de clássicos, manuscritos raros, cartas de escritores famosos. Era como se estivesse descobrindo um mundo novo, mesmo estando no mesmo lugar onde trabalhava como faxineira. A Camila virava sempre depois das aulas para conversar comigo. Começamos a estudar juntas. Ela me ensinava sobre autores contemporâneos que eu não conhecia e eu a ajudava. Com os clássicos, formamos uma dupla meio improvável, mas que funcionava perfeitamente. Ela também começou a se destacar mais nas aulas, agora que tinha encontrado a confiança. Professor Emiliano, ele tentou criar problemas para mim algumas vezes, reclamou com a direção, disse que era um absurdo uma funcionária questionar um professor. Mas a credibilidade dele tinha abalado muito depois daquele dia. Outros alunos começaram a questionar os métodos dele, alguns pais reclamaram, e ele acabou sendo transferido para uma função administrativa no final do ano. O mais incrível é que minha história começou a se espalhar pela escola. Outros funcionários, principalmente as mulheres mais velhas, começaram a me procurar. Descobri que muitas tinham histórias similares, conhecimentos escondidos, sonhos adiados, talentos que nunca puderam mostrar. Formamos um grupo informal de estudos que se reunia uma vez por semana depois do expediente. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, eu estava trabalhando na biblioteca quando chegou uma encomenda. Era uma caixa com livros novos, mas no meio tinha uma carta endereçada a mim. Quando abri, descobri que era de uma editora. Alguém, nunca descobri quem, tinha enviado para eles uma tradução que eu fiz de um poema grego antigo, que encontrei num manuscrito da biblioteca. A carta dizia que ficaram impressionados com a qualidade da tradução e queriam saber se eu tinha interesse em trabalhar como tradutora freelancer para eles. Gente, com 63 anos eu estava recebendo minha primeira proposta de trabalho intelectual. Chorei tanto que molhei a carta toda. Hoje, além de trabalhar na biblioteca pela manhã, faço traduções à tarde. Nada que me deixe rica, mas o suficiente para ter uma vida mais confortável e, principalmente, para me sentir valorizada pelo que sempre carreguei dentro de mim. A sensação de finalmente poder usar meu conhecimento para ganhar a vida é indescritível. A Camila se formou no final do ano passado com a melhor nota da turma em literatura clássica. Conseguiu uma bolsa integral numa universidade federal para fazer letras. Quando ela me contou, abraçamos ali mesmo no meio da biblioteca e choramos as duas. Era como se as duas tivéssemos vencido juntas. Mas o que mais me emociona é ver como aquele dia criou ondas que continuam se espalhando. Outros funcionários da escola começaram a falar sobre seus conhecimentos escondidos. A dona Rosa, que trabalha na cantina, revelou que sabe fazer cálculos complexos de cabeça, porque ajudava o marido contador em casa. O seu João, do jardim, sabe tudo sobre plantas medicinais e começou a dar aulas informais para os alunos interessados. A escola, sem querer, virou um lugar onde todo mundo pode ensinar e aprender, independente da função que tem. É como se aquele dia tivesse quebrado uma barreira invisível que separava quem tinha direito de saber das coisas de quem não tinha. Ainda trabalho lá, mas agora quando ando pelos corredores não sou mais invisível. Os alunos me cumprimentam, alguns param para conversar sobre livros, outros pedem ajuda com traduções. Os professores me respeitam. Alguns até pedem minha opinião sobre textos antigos. É surreal como uma única atitude corajosa pode mudar completamente como você é visto no mundo. Claro que nem tudo são flores. Ainda tem gente que acha estranho uma simples faxineira saber tantos idiomas. Alguns professores mais velhos ainda torcem o nariz quando me veem na sala dos professores. Mas aprendi que não preciso da
aprovação de todo mundo para me sentir válida. Basta saber que estou usando meus dons de forma positiva. O mais importante é que descobri que nunca é tarde para encontrar sua voz. Durante décadas, deixei que a vida me convencesse de que meu lugar era no silêncio, na invisibilidade, na aceitação passiva da minha condição. Mas aquele dia, aos 63 anos, descobri que conhecimento é poder e que esse poder não depende da sua conta bancária ou do diploma na parede. Hoje, quando olho para trás, vejo que sempre estive me preparando para aquele momento. Cada livro que li escondida, cada idioma que aprendi sozinha, cada noite que passei estudando enquanto o mundo dormia, tudo isso estava me preparando para ter coragem de mostrar quem eu realmente era quando a oportunidade chegasse. A lição que quero deixar para vocês é: não se diminuam. Não importa a idade que tenham, a função que exercem, a forma como o mundo os vê. Se vocês carregam conhecimento, talento, sabedoria dentro de vocês, encontrem uma forma de deixar isso brilhar. Pode ser que demorem anos para ter coragem, como eu demorei, mas quando o momento chegar, estejam prontos e, principalmente, defendam quem não consegue se defender. Foi defendendo a Camila que descobri minha própria força. Às vezes, nossa coragem aparece quando menos esperamos, nos momentos em que algo dentro de nós simplesmente não consegue mais aceitar a injustiça. Aquele dia mudou não só minha vida, mas também a da Camila e, de alguma forma, a atmosfera inteira da escola. Mostrou que conhecimento verdadeiro não tem idade, não tem classe social, não tem uniforme. Está em qualquer lugar onde existe curiosidade, dedicação e coragem para questionar o que está errado. Hoje, quando passo por aquele corredor onde tudo começou, ainda sinto um friozinho na barriga. Mas não é mais medo, é orgulho. Orgulho de ter encontrado minha voz quando mais precisava dela. E, gente, que sensação incrível é essa? Descobrir que você é muito mais forte e capaz do que imagina, que pode fazer diferença na vida de outras pessoas, que seus conhecimentos têm valor mesmo que o mundo tente te convencer do contrário. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida toda, é que a educação real, a transformação real, acontece quando menos esperamos. Não é na sala de aula pomposa com professor prepotente. É na coragem de uma faxineira de 63 anos que decide que já chega de silêncio. É na gratidão de uma menina que descobre que não está sozinha. É na descoberta de que todos nós temos muito mais a oferecer do que o mundo nos permite mostrar.